incrível que pareça, hoje eu vou contar uma história pra vocês de como eu fui parar na Suíça. E assim, é um país que eu não imaginava conhecer tão breve. Foi o país mais caro que eu já fui, aliás. Mas, assim, acho que a minha maior oportunidade, assim, foi ter uma amiga, uma das minhas melhores amigas, aliás, a Alina. Foi por conta dela que eu fui pra Suíça. Não, acho que eu tô falando muito, né? Mas antes disso, vamos chamar a Bia. Ô Bia, solta a vinheta aí! Bonjour, buongiorno, guten Morgen, bom dia. Pois é, eu fui pra Suíça e lá eles falam pelo menos 4 idiomas, além dos dialetos infinitos que tem naquele país minúsculo. Mas mesmo assim, foi muito engraçado porque em alguns momentos, em alguns lugares eu me sentia em casa e outros eu me sentia assim, meu Deus, que lugar que eu estou. Mas vou contar tudinho pra vocês. Bom, pra quem tá chegando agora no canal, eu sou a Mai Ribeiro, criadora do canal, e aqui eu falo sobre diversos assuntos. O assunto principal de hoje é sobre viagens e eu vou contar pra vocês como foi que eu fui parar na Suíça, o que aconteceu lá. Então, tudo começou quando eu fui fazer intercâmbio em Los Angeles e lá eu criei um grupo, né, assim, grupo dos estrangeiros, a gente era muito amigos, todo mundo muito próximo. A maioria era latino, aí tinha eu de brasileira, tinha a Nathalie colombiana, o Angel venezuelano, tinha a Alina que é suíça e também tinha o Rooney que ele é coreano. Esse praticamente era o nosso grupo, assim. E além de outras pessoas também que ficavam também no grupo junto. E foi muito maravilhoso, a gente criou realmente um vínculo, principalmente eu e as meninas, né, a Nathalie e a Alina. Então, como eu tenho o maior costume de ir pra Europa, assim, quando eu vou viajar, eu vou bastante. No meu intercâmbio que eu fiz pra França, logo em seguida, eu contactei minhas amigas de lá e a Alina falou, não, vamos nos encontrar e tudo mais, né? E ela foi pra minha casa, nossos pássaros hoje estão, né? Uma conversa. E a Alina falou que assim, não, vamos lá, vem pra minha casa, não sei o que. Eu chamei ela pra vir na minha casa também. Eu falei, ok, com certeza, vamos marcar essa viagem. Então, me preparei, assim, a gente se organizou pra se ver pelo menos um feriado. E pra quem não sabe também, a capital da Suíça, no caso, é Berna, é onde a Alina mora. E na Suíça também fica a ONU, né, e lá em Geneve. E eu tenho tinha muita vontade de conhecer, tenho muita vontade de trabalhar na ONU também, esse é um dos meus grandes sonhos. Já estou aqui contando pra vocês, porque eu já falei isso em outro vídeo, falei nos 16 fatos sobre mim, aliás. Eu acho. Se não, vai lá assistir, foi o primeiro vídeo que eu postei no canal. E lá, assim, a gente combinou tudo pra gente se encontrar, foi muito maravilhoso. Então, o plano era eu ir pra Berna de trem, que a cidade que eu tava era perto. Então, eu e a Alina também, deixando foto com vocês, pra vocês verem ela, que é uma das minhas melhores amigas. A gente combinou de se encontrar. E ela ia me buscar na estação de trem de Berna. Só que, o que acontece? Assim, a Suíça não faz parte da União Europeia. E lá é diferente, você meio que passa por uma outra alfândega, assim, né? Você é meio que revistada de novo, né, pelos policiais, porque você está saindo da União Europeia, você está saindo da França, eu estava saindo da França, estava indo pra Suíça. E aí parecia meio que um aeroporto, assim, só que não tão grande, menor, obviamente. A estação de trem. E foi muito esquisito. E eu não falava nada de alemão, assim, nada, né? Nada de nada. Eu e a Alina, a gente sempre conversou em inglês, até hoje a gente conversa em inglês, porque alemão é uma língua muito difícil, assim, acho que é a língua que eu tô... Não é a língua que eu tô mais sofrendo, porque eu já sei outras... Eu não sei, mas alemão é difícil, viu? É só pra quem gosta muito. E foi a partir dessa experiência que eu comecei a fazer aula de alemão, porque eu ouvi a Alina falando em suíço-alemão e eu achei super fofo. Tipo, pra mim parecia um francês que eu não conhecia. Então foi a partir daí que eu comecei quero aprender alemão. Então, eu passei pela estação de trem, assim, por essa alfândega na estação de trem, e a Alina me buscou e tudo mais. E assim, foi a primeira vez que eu estive assim num país e não entendia nada. Até quando eu fui pra França falando bem pouco de francês, eu não me senti tão perdida. Mas daquela vez eu fiquei, meu Deus do céu, se a Alina me deixa aqui, eu morro, porque eu não tenho o que fazer, eu não sei, não entendo nada. E tava muito difícil, as palavras eram tipo desse tamanho assim. Mas enfim, né?
Aí grudei nela, mas assim, muito, muito perdida, muito fora da minha casa, sabe? Que na França eu já me sentia em casa. Nessa época eu já era fluente em francês, então entendia tudo, as placas, me virava. E também já tinha ido várias vezes lá, então enfim, já me senti em casa. Agora na Suíça não, ainda mais que eu fui pra parte alemã. Então, basicamente, como eu fui parar na Suíça, eu fiz contatos antes e daí por isso ela me chamou pra ir pra Suíça, ok? Respondendo a primeira pergunta. Mas foi muito interessante, foi muito assim maravilhoso ter passado aquele tempo com ela. Eu não esperava conhecer a Suíça porque não estava nos meus planos conhecer um país que fosse tão caro, que a Suíça, né, é outra moeda. Realmente a cotação era mais cara do que o euro. Hoje tá mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim. Só que assim, eu me surpreendi muito com o país, muito mesmo. E a cidade de Berna também, não ficou nada a desejar. É muito maravilhoso você olhar para o horizonte e ver assim, nossa, cheio de montanhas e ver gelo assim de longe, obviamente. Muito, muito lindo mesmo, assim. Eu super recomendo, se você tiver interesse e vontade de conhecer a Suíça, super vá, ok? E eu fiquei na casa dela, conheci a melhor amiga dela, na época foi muito bom, muito maravilhoso. A gente já saiu logo na primeira noite. E no dia seguinte a gente foi pra Geneve, depois de passar uma noitada em Berna, a gente foi pra Genebra, desculpa, Geneve em francês. A gente foi pra Genebra e a gente conheceu a ONU, foi muito, muito maravilhoso, assim, foi um grande sonho realizado, foi lindo. Também conhecemos a Cruz Vermelha, foi muito, muito emocionante. O passeio na cidade, o lago... Ai, sim, encantador, maravilhoso. Pena que tudo realmente foi muito, muito caro. Só a passagem de trem que durou a viagem, acho que durou no máximo 2 horas. Tinha dado 50 francos suíços. E se você fizer a conversão, meu bem. Mas de qualquer forma, a gente foi, fiquei muito agradecida pelo passeio, foi maravilhoso. E depois, no último dia, ainda a gente fez um tour por Berna. E foi, assim, maravilhoso. E eu tava num momento que, como quando você faz intercâmbio, normalmente você não fica, assim, com muito dinheiro. Você economiza o máximo que você tem, vai. Fala isso não é verdade, quem já fez intercâmbio. Você economiza o máximo que você tem pra poder viajar. E eu tive a sorte de poder, nessa viagem, porque eu não fui só pra Suíça, depois eu voltei pra França, fui pra Toulouse, e de Toulouse eu fui pra Niort. Só em casa de amigas minhas, que são minhas amigas até hoje. Depois eu fui pra Morgana e pra Cindy. E depois voltei pra minha cidade. E foi muito assim, nossa, foi uma experiência incrível. E o engraçado de chegar em Genebra, que a Aline, ela fala suíço-alemão. E lá eles falam, em Genebra, eles falam suíço, francês, suíço, francês? Enfim, eles falam francês. E aí lá eu voltei a me sentir em casa de novo. Aí não parecia que ela estava no país dela, parecia que eu estava no meu país. Mesmo nunca tendo estado lá. Mas eu me senti em casa e foi muito engraçado, porque quem fazia as perguntas, ela já tinha ido pra lá, ou não, eu não me lembro mais. Mas enfim, ela, se tinha ido pra lá, ela não se lembrava muito de como fazer pra chegar nos locais. Então quem perguntava as coisas era eu. Isso foi muito engraçado, porque eu estava visitando o país dela e eu que fazia as perguntas. Mas em um contexto geral foi tudo muito, muito, muito maravilhoso. Eu amei aquela viagem, a viagem toda em si, quando eu fiz todo aquele tour, que foi uma semana no final, foi uma semana que eu tinha esse feriado, em novembro. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida, porque eu vi pessoas muito especiais. E ter ido pra Suíça, assim, foi uma surpresa enorme, que eu não imaginava real. Então só tenho a agradecer, foi muito boa essa viagem, eu amei. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha gostado de saber um pouquinho mais das minhas experiências internacionais. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e tudo mais, tá bom? E um grande beijo, até o próximo vídeo no canal.